Aí o grande lance da teoria deles é a pergunta que eu deixo. Como que Deus fala que foi criado a luz se o sol ainda não foi feito? O sol é feito depois. Então que luz é essa? Aí a gente vai lá em João, ele fala, ele é a luz. Ele é a luz que brilhou. Então não que Jesus foi criado, mas que a salvação foi criada. Então o escape para o homem foi criado antes mesmo do homem existir. Então antes mesmo dele pecar, a salvação já estava ali. A luz brilhou para os homens. Amém? Segunda pergunta. Vocês concordam com isso que ele falou? Quem rebate? Onde está localizado o Jardim do Élie e Manicole? Bom dia! Gente, eu vou ler. Amém? Comentário do irmão Cassiandro, gente, que é ele que nos ajudou aqui nesse momento. Ó, a Bíblia é clara quanto à sua localização. Ó, gente, vocês podem abrir Gênesis 2, do 10 ao 14, quem quiser acompanhar. E um rio saía do Éden para regar o jardim, e de lá se dividia, repartindo-se em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Tá certo, gente? A pronúncia, vocês vão me corrigindo, é isso mesmo? Pison, Pison. Que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bdélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Gion. É o que rodeia a terra de Cuxi. O nome do terceiro é o rio Tigre. É o que corre pelo leste da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. Ele está lá em Gênesis 2, 10, 14. E aí, gente, o rio Eufrates e o rio Tigre, atualmente, eles estão no território do Iraque. Só que, aqui, ó, gente, nosso irmão Cassiandro, glória a Deus pela vida dele, que o comentário aqui foi ótimo, então eu vou lê-lo, tá? Porém, após a queda do homem, o Senhor o escondeu e também houve o dilúvio. Então, o que era rio provavelmente deixou de ser, ou mudou de lugar, e onde não havia rio, certamente passou a ter. Conclusão, ninguém sabe onde estaria o Jardim do Éden. E aí, gente, ninguém sabe de verdade onde está o Jardim do Éden? Tudo certo até aqui? Eu nunca encontrei. Ó, Adão foi o primeiro ser humano criado por Deus. Comumente dizemos que Adão já nasceu adulto. Mas há algum texto bíblico que indique que Adão já nasceu adulto, irmão André? Bom dia, gente. Na Bíblia ela não fala sobre isso exatamente, tá? E há várias interpretações, né? Uma coisa que a gente pode falar é sobre a questão de tempo. A nossa cronologia é um tanto quanto falha com relação ao tempo de Deus. O nosso tempo é o tempo Cronos, né? O de Deus é o Kairos. Então são tempos diferentes. E um dia, na Bíblia, pode representar 1000 anos, como a gente sabe. Então, quando fala que Deus criou Adão, e aí viu que, né, a sua imagem e semelhança, não necessariamente ali ele está dizendo que Deus já criou Adão adulto. Pode ser, aí tem várias interpretações, mas pode ser que ele tenha criado Adão como uma criança e durante o período ali de evolução até de criação de Adão ali, de crescimento de Adão, até ele retirar uma costela para criar Eva, pode ter sido um período muito longo de convivência entre Deus e Adão. Não se tem essa certeza, mas a princípio, né, não há nenhuma afirmação na Bíblia, na palavra, de que Adão foi criado como criança ou como adulto. O que se sabe é que Deus criou Adão e que Adão conviveu com ele durante muito tempo ali, recebendo a visita do Pai todo dia ao pôr do sol, né, ao final do dia. E depois de um tempo criou Eva da costela de Adão, e aí veio toda a sequência do Gênesis até a queda, né? Onde eles comeram do fruto proibido e acabaram sendo expulsos do paraíso. Então não se tem essa certeza, não se tem como afirmar se ele foi criado criança ou adulto. O que se pode afirmar
é que ele teve essa convivência com o pai ali, diária, que aí pode ser um dia nosso ou pode ser um dia de Deus, mas ele teve essa convivência com o pai e cresceu ali em sabedoria, em humanidade, né, em Deus, para ser um adulto e depois, a partir dele, ser originada Eva. Pode dar um complemento nesse. É porque a gente lê Gênesis, eu não sei, mas eu principalmente por causa de filme, coisas que a gente vê, tipo, bíblica, a gente acha que tudo aconteceu muito rápido, né? Então tá tudo ali no capítulo, a gente acha que, tipo assim, aí Deus diz isso, fez assim, foi assado. Então, realmente, tipo, a gente não sabe quanto tempo foi esse. Quanto tempo passou, tanto que tem várias teorias que vão falar que eles podem até ter filhos antes de ter saído, né? Porque fala que a partir de agora terá dor no parto. Então, peraí, então existia parto antes? Então segue para vários caminhos assim bem legais de pensar mesmo, de trazer isso, porque a Bíblia não deixa claro. Ela está narrando ali, e é engraçado que narra no começo, né? E no 2 é como se fosse, agora eu vou falar como é que foi o homem, mas já falou da criação do homem lá no 1. Então, tipo, é muito interessante. Parece estar retomando uma ideia tipo, só. vou explicar uma coisinha aqui para vocês. Tem coisa que a gente tem que pensar que não pode botar Deus dentro de uma caixinha, né? A ordem em que foram criados homem e mulher demonstra alguma prioridade ou importância para Deus? Essa sou eu que vou responder. Aí, para eu responder essa pergunta, eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Gênesis 1:26. Aí eu preciso que vocês acompanhem comigo, que tem uma sacada muito legal ali. 1:26, a criação do homem. É o primeiro livro da Bíblia, está fácil. Primeiro capítulo, vai de boa. Posso ler? E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre a mulher, sobre os peixes, É isso que está escrito? Sobre a mulher? Pois é, não está escrito. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. E Deus abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. No capítulo 2 de Gênesis também, versículo 23, está escrito assim: e disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tirada. Vocês veem que não tem nenhum trecho na Bíblia que fala que o homem é mais importante que a mulher. E quando fala de dominar, fala que homem e mulher vão crescer e multiplicar-se, os dois, e dominar sobre a criação. E não está dando um grau de importância a um maior que ao outro. Claro que homem e mulher têm papéis diferentes, e a gente vê isso em várias pregações. O homem é o provedor, a mulher é aquela mulher que mais representa o Espírito Santo na casa, ela cuida, ela é aquele amálgama que deixa a família junta, unida. E só para matar de vez essa questão que não existe hierarquia entre homem e mulher, não existe um grau de importância entre os dois, eu vou ler um comentário de uma Bíblia de estudo que eu achei muito bacana aqui, da Bíblia Dake. Ele comentou justamente sobre essa passagem aqui, essa de Gênesis 2:23. O Dake fala assim, aqui é claro que a mulher não foi tirada da cabeça do homem, porque ela foi tirada da costela, né? Para subjugá-lo, nem de seus pés para ser pisada por ele, mas de seu lado para ser igual a ele, de debaixo dos seus braços para ser protegida por ele, e de perto do seu coração para ser amada por ele. Então, a gente entende que perante Deus nós somos iguais com papéis diferentes. Não existe hierarquia e nem uma importância para Deus quando ele olha para um homem e para uma mulher. Ele vê que o homem é o sacerdote, e se não tiver o sacerdote, a mulher vai fazer esse papel. Mas o homem criou para que seja uma família completa.
Nós temos papéis diferentes, mas não tem grau de importância. Vocês concordam com isso? Heresia, blasfêmia? Não, né? Eu vou continuar. Ah, essa aqui agora é massa. É o Regis que vai responder. Regis, Adão tinha umbigo? As melhores perguntas foram para mim. E aí, quem responde aí pra gente? O que vocês acham? Se Adão tinha umbigo? A cara dela, ela se decepcionou. Hoje é no amor. Acha que tinha? Quem dá mais? O mais provável é que não, né? Porque não houve a geração, né? Tipo, então ele não precisava de uma mãe alimentando ele. Então ele foi criado do pó da terra e Deus soprou. Mas se Deus quiser, ele podia ter um umbigo lá que ia até o céu para o cordão umbilical ali. Mas não tinha. Isso eu botei só para alegrar a nossa EBD, mas é irrelevante, né? Eu também. Exatamente. Ele tinha uma cicatriz aqui. Isso a gente sabe que ele tinha. Irmã Nicole, você tem que responder uma questão muito difícil. Qual o ser humano nascido de mulher mais velho do mundo, segundo a Bíblia? Alguém quer responder, gente? Amém. Quantos anos? Cara, vocês estão muito bom nisso. Botar que nem a professora, 5 estrelinhas no quadro. Arrasou, irmão. Acabou. Obrigada pela oportunidade. Tem uma pegadinha aí. Dá uma olhada aí. Vamos ler. Não, mas aí, e todos... Gente, então, eu não sei se na terra de vocês, todo mundo é nascido aqui em Brasília, eu sou nascida no Sul, mas quando eu não era convertido, não conhecia a Bíblia, tinha muito dessa coisa de chamar as pessoas velhas de Matusalém. Tu via isso? Caramba, gente, que doideira. Daí quando a gente vai ler a Bíblia... Então é por isso. Depois faz sentido. Agora eu entendi. E aí também depois em Gênesis 5, 23, diz, e foram todos os dias de Enoque 365 anos, e andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus Pai se o tomou. Cassiano, vou deixar para ti. Essa é uma... segundo a Bíblia, Enoque não morreu, então ele está vivo. Então ele seria mais velho que Matusalém. Matusalém, que viveu e morreu, é o homem mais velho da Bíblia. Mas Enoque, ele não morreu. Ele está aí ainda, pô. Segundo a teoria das duas testemunhas lá uma das teorias, né? Do Apocalipse lá, ele seria um desses que ia aparecer e ia voltar. Mas aí, são duas teorias. O que você acredita? Pensa aí. Quem é o homem mais velho da Bíblia? O homem nascido de mulher mais velho, Matusalém ou Enoque? Enoque está vivo, pô. Então... Gente, botar em jogo aqui o que eu estou conversando com o irmão Regis. Porque Elias também, né? Aí o Regis, não, mas ele subiu de carruagem. Não, mas... Tá, mas foi parar onde então, gente? Então tá, vamos para a próxima. Irmão André Fernandes. O dilúvio aconteceu em todo o mundo ou somente na região em que Noé habitava? O que você acha? Bom, gente, eu vou aproveitar aqui também o escrito aqui do nosso irmão Cassiandra aqui, né? A ajuda que ele deu. Mas eu acho que fica bem claro que o dilúvio foi uma catástrofe a nível mundial, né? Ela não foi só num determinado local. Pode-se até, algumas teorias falam até que foi pré-separação dos continentes, né? Foi na época do Pangeia ainda, quando se tinha só um grande continente, então atingiu aquele grande continente. Mas é bem claro, e existem até, como a gente fala, agora fugiu agora, existem até explicações científicas, né? Dados científicos que levam a nós a acreditar nisso, como depósitos de animais, de ossos de animais em determinadas áreas onde eles não poderiam estar, né?
como o aparecimento de formações geológicas em locais em que não deveriam ter também aquelas formações. Então, tudo caracteriza como uma catástrofe global, certo? Naquele momento ali da existência da humanidade. E, para corroborar ainda mais com isso, existem, mesmo em outras culturas, relatos da ocorrência de um dilúvio, de uma catástrofe desse nível. Né? Tem pelo menos 270 relatos em diversas culturas distintas, além da nossa cultura, da nossa palavra, que a gente sabe que é a verdade, né? A gente sabe que a palavra não mente, né? Então, existem vários outros relatos semelhantes, né? Tipo, na Mesopotâmia, lá, eles falam da ocorrência de um dilúvio na epopeia de Gilgamesh, né? Na Grécia, na história de Deucalião, né? Na América mesmo, os povos indígenas, né? Desde a época dos astecas lá, eles falam da ocorrência de uma catástrofe desse daí, né? Desse nível também. Na China, existem histórias que narram um dilúvio. Então, as culturas espalhadas por todo o mundo relatam a ocorrência de um dilúvio. E isso daí é mais uma prova, mais um fato que corrobora com a afirmação de que o dilúvio foi uma catástrofe global e não localizada só ali num determinado ponto do planeta. Tá? É isso. Agora uma pergunta que eu não sei se vocês vão pensar, é porque quando eu estou fazendo alguma coisa assim, eu tenho que lutar contra a quinta série. A quinta série vem, para a quinta série, para. Aí está aqui, ó. Quantos animais de cada espécie Deus disse para Noé tomar e colocar na arca? Aí quando eu li isso aqui, essa é a minha... eu só lembro do padre Marcelo Rossi, os animaizinhos subiram de 2 em 2. Mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Se você for lá em Gênesis 7:23, está escrito assim, ó: de todos os animais limpos tomareis para si 7 e 7. Ó, a conta não fecha, né? O macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu, 7 e 7, macho e fêmea, para conservar em vida sua espécie sobre a face de toda a terra. Mas pode ter subido de 2 em 2. 7 casais. Mas a gente sempre pensa assim que não, foi um casal de cada espécie. É normal. E a música do Marcelo Rossi nos ensina errado, né? E até os filmes também. Até os filmes. Mas é um casal dos animais impuros. Aí lembra quais são os animais impuros? Pode ser que você não lembre, porque não está em Gênesis ainda. Vai estar lá... A partir de Êxodo, Levítico, vai falar quais são os animais impuros. Os animais com casco fechado, os porcos e tudo mais, algumas aves, o peixe com couro. O peixe não entrou na arca, né? Não tem sentido. Não tinha aquário lá. Não precisava, né? Mas é isso. Assustar todo mundo sem entrar lá. Quantos animais de cada espécie, então, não deixe, se tiver um quiz aí valendo, sei lá, uma... passagem lá para Planaltina, você já fala assim, são 7 dos animais puros e 2 dos impuros. Beleza, você ganhou o prêmio, vai para uma viagem lá para o Beto Carreiro. Beleza? Não se deixe enganar. Isso aí foi proposital, botar algumas perguntas, porque no dia a dia a gente é enredado por mentira, cara. O cara fala uma coisa que nem sabe o que está dizendo aí e pronto. E às vezes a gente acredita, e a gente é crente, a gente não precisa debater, não precisa debater não, mas a gente não tem que ser enganado, tá? Posso fazer uma observação? Pode. Eu não sei se vocês ouviram falar, mas eu acho que nos Estados Unidos tem uma réplica da arca com tudo conforme era distribuído a comida, conforme os animais ficavam. Já foi lá, irmão? Já viu o vídeo? Se a gente tiver oportunidade, né, gente? Um dia nós vamos, em nome de Jesus, na caravana, né? Vai que a pergunta para a viagem é essa: quantos animais valendo uma viagem para conhecer a réplica da arca? Aí você já sabe.
Regis, é com você, Regis. Por quanto tempo choveu durante o dilúvio? Aí essa eu convido vocês a escutarem Criança Diante do Trono, gente. Se vocês escutarem o Criança Diante do Trono, vocês vão aprender tudo isso. Mostre para os seus filhos. Tem a música lá, plic, plic, ploc, ploc, que é tudo narrativo. 40 dias, 40 noites, a chuva caiu sobre a terra. E é muito legal mesmo, eu falo isso brincando, mas é muito legal. Muita coisa que eu sei da Bíblia é por causa das musiquinhas que eu ouvia, porque o Criança Diante do Trono, normalmente, ele é muito bíblico, né? Ele não é muito pedagógico como os outros, que é mais para a criança desenvolver habilidades e tudo lá, é para Bíblia. Então tu pega um DVD daquele e tu aprende a história inteira, da Arca de Noé, tá toda aqui, para sempre. Eu escutava Marcelo Rossi e aprendi tudo errado. Tá vendo? Tem que doutrinar seus ouvidos, viu? Graças a Deus. Irmã Nicole, você sabe o que significa o arco-íris na Bíblia? Então, atualmente, não, conforme a Bíblia, gente, o arco-íris, ele é a aliança que o Senhor fez com o povo, como é que se diz? Reafirmando que não haveria mais a destruição das gentes através de dilúvio, né? Uma aliança, E aí, a gente pode ler Gênesis 9, 12 a 17, gente, por favor. Eu estou na NVI, diz assim: este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens será um sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com seres vivos de toda a espécie. Nunca mais as águas se tornarão dilúvio para destruir toda forma de vida. E aí, há um tempo atrás, eu vi uma reportagem dizendo que o arco-íris não é um arco, aqui está descrito um arco, mas que realmente, de fato, é um círculo, uma aliança. Eu também levantei para falar sobre isso, que eu vi quem olha de cima é um círculo. Quando fala em aliança, a gente pensa muito bonito, uma aliança. Estou olhando de cima. Eu levantei para eu ia comentar sobre isso, que a gente vê um arco, mas na verdade é uma aliança, é um círculo. Bacana. A Bíblia não fala que choveu. Ela só fala em chuva a partir do dilúvio. Isso é uma boa. Isso. E é muito legal na ciência é muito legal estudar isso, porque a ciência comprova isso. Que depois que, aí lá na Arca de Noé fala que abriu as fontes subterrâneas, tudo isso fala na ciência também, isso é muito legal. Que também contribuiu para a divisão dos continentes, essa abertura das fontes. Tá ótimo. Irmã Cássia. Ou então vem aqui, quando alguém quiser falar, vem aqui. Deixa eu ir lá. É que vocês falaram em relação ao arco-íris, né, que é a aliança do Senhor com o povo, e a gente sabe que hoje em dia esse arco-íris está deturpado, né, que agora eles representam outra coisa. Então as pessoas têm que ter discernimento que o arco-íris de Deus é um e o arco-íris deles tem uma cor a mais. E é isso, a gente tem que ter esse discernimento, né, quando a gente vê a bandeira deles, que eles usaram isso justamente para confundir, entendeu? Inclusive a Assembleia tem lá o arco-íris lá, o original. Só para título de curiosidade, existem no mundo astrofísico mais 2 arcos que às vezes a gente vê. Vocês já viram aquele arco que tem às vezes em volta do Sol? Às vezes acontece, tem um arco em volta do Sol. E em volta da Lua também tem. Aquele em volta do Sol é o halo comparelho. E em volta da Lua é o halo paraselene. Não tem nada a ver com a pergunta, mas é só para vocês saberem, tá?
Para ver se Tá? não dá tempo. Só para enrolar um pouquinho vocês, tá? Agora o nosso irmão André Fernandes. Cara, que você pegou umas perguntas cabulosas aqui, né? Ó, caprichei. Você é o professor, né? Ó, o que foi o episódio chamado Torre de Babel na Bíblia? 1 minuto para responder aqui. Toda a humanidade falava a mesma língua, né? Eles entendiam, né? Claro. Então, todos se reuniam, né? Houve também se reuniu numa região importante. A região era conhecida como, aqui na cola que é o Simão. E aí eles resolveram construir uma cidade e uma torre que seria algo que os municípios estavam pensados no céu. E eles estavam construindo, eles estavam fazendo, edificando essa torre com o uso de tijolos e betume, né? Com o uso de tijolos e betume, tá? No lugar das pedras, do tijolo, no lugar do cal, do betume. E eles, teoricamente, iam chegar ao céu. Né? Só que o pai não aceitou isso. Né? O homem que ia chegar ao pai estaria praticamente repetindo o pecado original, né? Por isso falar a Deus, né? Ele chegar até Deus. Então o pai interveio e fez cada um aqui, cada grupo ali, começasse a falar uma língua própria, uma língua diferente. E aí a confusão se instaurou naquela população, e a população se dispersou aqui sem conseguir concluir a obra que estava fazendo. E por isso que hoje a gente tem que estudar inglês. Pois é, eu inclusive fala isso, né? Ele fala assim, se não fosse aquele povo lá de Babel, eu ia ter dor de cabeça para ficar estudando inglês e espanhol aqui e fazer prova. Pronto. E a gente sabe pronunciar as palavras. E fora essas línguas, né? Tem as línguas estranhas, tem a língua dos bebês, gente. A minha filha fala tanto em línguas, aí depois está aprendendo português. E aí depois de adulto vão tentar relembrar o falar em línguas. Gente, só um adendo. O sinar é o semáforo, né? O sinar. Ó, porque os judeus, os israelenses, hoje são designados de semitas. Vocês já viram que às vezes quando alguém vai lá e hostiliza o povo de Israel, fala, você é um antissemita. Você tem um pensamento antissemita. E eu já escutei isso muitas vezes. Cara, mas o que tem a ver? Judeu, semita, quem é esse povo? Aí no início eu disse, semita. Semita porque eles são descendentes de Sem, um dos filhos de Noé. E também tem uma época que chamavam de hebreu, descendente de Éber, um dos filhos de Sem. E onde é que está isso? Me prove. Espera aí que eu me perdi aqui. Está em Gênesis 11, do 11 a 30. Mas eu vou poupar vocês aqui, não vou ler tudo isso aqui não. Ó, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Descendentes de Éber, filho de Selá, filho de Arfaxade, filho de Sem. Aí tá toda a linhagem de Éber até Sem, para a gente conseguir entender, ó. Eles são descendentes de Éber, por isso são chamados de hebreus, que é filho de Selá, que é filho de Arfaxade, que é filho de Sem, que é filho de Noé. Todos eles da linhagem da qual se originou Abraão, segundo Gênesis 11, do versículo 11 ao 30. E o mais interessante também é que esses aí também estão na linhagem de Jesus. Tá? Isso que a gente tem que entender. Então, se algum dia, acho que você já sabia, mas é uma curiosidade. Se alguém falar, ele tem um pensamento antissemita, é porque ele odeia Israel. Mas o que é antissemita? É porque Israel é descendente de Sem, filho de Noé. Beleza? E aqui, agora o Regis tem uma missão complicadíssima. Regis,
queria saber de você se existe alguma relação com o nome Ló. Ló, sobrinho de Abraão, com pão de Ló. Eu falei que sobrou para mim as melhores perguntas. Mas é até interessante, sabe por quê? É igual quando tem a musiquinha lá, Escravos de Jó, e o pessoal fala, será que é Jó da Bíblia? É muito legal cortar essas coisas, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas aqui, ó, vou pegar a colinha aí. Não tem nenhuma ligação, né? Ló significa ocultar ou cobrir. Já ló de pão de ló, é um bolo macio que tem duas origens. A palavra, né? Teoria do tecido. Acredita-se que o nome se refere a um tecido delicado chamado ló, que era usado em Portugal pela sua semelhança com a textura fofa de um bolo. E a teoria marítima, que é uma outra teoria que surge, que ló se refere à lateral de uma embarcação onde sopra o vento, em referência à leveza do bolo. Então, o pão de ló, ele só é leve. E o ló significa ocultar e esconder. Não tem nada a ver uma coisa Tem com a nada a outra. ver. E o escravo de Jó não é do Agora, uma coisa interessante ali, que Ló significa ocultar, né? Você vê que os nomes na Bíblia, todos eles têm significado. Então, nós, quando vamos ter um filho, a gente tem que pensar nisso. Todos os nomes têm significado. Esses dias eu descobri que o meu nome, Cassiandro, é uma mistura de Cássio e André. André é homem, varão, e Cássio, vazio, oco. Homem vazio, homem. Olha que. Então a gente tem que ter cuidado quando coloca o nome num filho, porque aquilo profetiza na vida dele. Não pode ser uma sentença, porque a pessoa pode se converter. Você botou o nome de Jacó, sou um plantador, mas Jacó virou Israel. Então, pense, isso é muito importante. Vai botar o nome num filho, pensa no significado que você está profetizando na vida dele. Irmã Nicole, olha que legal essa aqui. Ó, falando ainda, tem relação com Ló. Do relacionamento incestuoso de Ló com suas duas filhas, nasceram duas grandes nações, que foram uma pedra no sapato dos judeus. Mas existe uma curiosidade em uma dessas nações, pois uma pessoa oriunda de uma delas faz parte da genealogia de Jesus. Você sabe qual nação e qual pessoa é essa, irmã? Alguém gostaria de responder? A cara. Irmã Vivi está sempre nos tops. Amém. Quer complementar, irmã? Agora desenrolha. Então, da relação incestuosa, né, de Ló e as suas filhas, derivaram-se dois povos, os moabitas e os amonitas. E aí, mais tarde, né, a Bíblia vai contar a história de Ruth, que veio desse povo, dos moabitas. E Ruth, ela está na genealogia, porque ela deu à luz a Obed, que é avô de Davi, e Davi está na genealogia de Jesus. Cara, eu preciso andar mais com vocês, em nome de Jesus. Então, aí para complementar, está lá em Gênesis 19. E o menor também deu à luz a um filho e chamou o seu nome de Ben-Ami. Este é o pai dos dois filhos de Amon até o dia de hoje. Cassiano, tu gostaria de falar por que esse versículo entrou aqui? Gênesis 19, 37. E depois, Ruth 1, 22. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita, sua nora, que veio dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da colheita das cevadas. Amém, gente. Essa parte de Mateus aqui? Não, seria a primeira, Gênesis 19, 37. Só o nome dos bebês. São as duas nações, só para mostrar quais são os povos que foram gerados. Uma gerou os amonitas e outros os moabitas, que os moabitas são, como a irmã falou, e Ruth a nação de Ruth. Amém. Agora, André Fernandes, você responde, você quer as cartas ou a ajuda dos universitários? Valendo R$1 milhão. Quais povos nasceram do incesto entre Ló e suas filhas?
A irmã já respondeu um pouco, né? A gente está falando exatamente desse assunto aqui que hoje na pergunta anterior, né? Os amalistas e moabitas. E é interessante como, se a gente lê a Bíblia com calma, se a gente estuda a palavra com calma, a gente vai ver uma ela de ligação toda. A gente fala aqui, a gente costuma falar e estudar e ver que a Bíblia está sempre interligada. Todos os fatos aqui narrados, eles têm uma conexão. E como é dito, como já foi dito diversas vezes, né? A Bíblia ela toda gira em torno de uma figura principal, que é o nosso Salvador Jesus. Então, você tenha certeza de que tudo que está ali tem alguma ligação ou antes da Bíblia, ou pós da Bíblia do nosso Mestre Salvador. Então, a gente precisa entender isso. Amém. Agora eu deixei as mais tranquilas para mim, lógico. Ó, que idades tinham Abraão e Sara quando nasceu seu filho Isaque? Abraão tinha 100 anos, Sara tinha 90. Cabuloso, né? Aqui em Gênesis 21:5 está escrito: e era Abraão da idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E eu repeti o versículo aqui, só que versículos antes falam que Sara tinha 10 anos a menos que Abraão, e ele recebeu a promessa que teria essa criança, e demorou bastante tempo. E quando, fazendo a conta, porque a Bíblia não fala Sara tinha 90 quando nasceu, fala que Abraão tinha 100. Fazendo a conta desde a época da promessa que ele recebeu até o dia que nasceu Isaque, tem gente que diz que ela tinha 91, até pela gestação é possível, mas a linha majoritária diz que Abraão tinha 100 e Sara tinha 90. Uma idade boa para começar a ter filho. O ruim é que falta energia, mas é bom. Ô, irmão, eles eram o Matusalém da época, né? Eram os Matusalém da época. Mas eram jovens, né? Viveram muitos anos. Não sabe se a contagem era diferente. Regis, o senhor agora tem a missão de explicar essa próxima pergunta. Gênesis nos ensina que nossas ações são impactantes para nossos filhos. Existem dois personagens que cometeram o mesmo erro e eram pai e filho. De quem estamos falando, Regis? Vamos ver aí, quem lembra? Que o pai cometeu um erro e mais capítulos à frente o filho cometeu o mesmo erro. Vou dar dicas. Por uma questão de proteção. Ele estava tentando proteger a família dele. Mulher bonita. Quem está pegando? Isso, ele vai falar o quê? Que a mulher dele é irmã dele. Por causa do risco de alguém querer tomar a esposa dele, né, dele. Então, tipo, de ter que ela era bonita, então ela ia ganhar o quê? Prestígio. Nossa, essa mulher é bonita, a gente tem que fazer aliança com eles aqui, resolver as coisas tudo da melhor forma. Se fosse mulher, poderia estar em maus lençóis para ele, porque vamos matar ele e ficar com ela por aqui. Então, é um erro que a gente vai justificar o erro dele. Deus está no controle de tudo, né? A gente falou muito disso aqui na escola dominical. O propósito final é o de Deus, mas aí a pergunta é muito importante nesse sentido. O tanto que nossos erros podem impactar na vida dos nossos filhos. Os nossos filhos vão conhecer a nossa história, vão saber tudo que a gente fez. Então isso pode agir de uma forma natural. Teve até uma aula, a gente estava falando aqui de quê? Foi a sua, do José. Que quando a gente falou assim, de José foi tentado lá pela mulher na casa, ele podia lembrar da situação que aconteceu na casa dele, que o próprio irmão se deitou com a mulher do pai e falar, tipo, o que tem? Mas ele não, ele tinha temor a Deus. Então, tipo, uma grande diferença. Mas quanto que os exemplos ruins, negativos que tem dentro da nossa casa podem enfatizar, e em vários momentos na Bíblia vai ter isso. Da mesma forma o contrário, já vamos falar bem também. A bênção de Deus estava sobre Abraão, estava sobre Isaque, estava sobre Jacó. A gente viu muito isso nessas últimas aulas aqui. Onde eles estavam, prosperava e tudo. Então, é uma importante reflexão nesse sentido, de pensarmos aí, quem aí tem filho? Levanta a mão aí.
da gente pensar nesse sentido. O tanto que as nossas ações, até pequenas, acho que eu lembro do pastor, que foi. Eu lembro do pastor falar um dia de um exemplo do sinal vermelho, eu acho, com seu filho. Eu lembro do senhor dar esse exemplo. Parece coisa boba, coisa pequena, mas que é muito claro para eles, né? A gente estava falando da linguagem dos bebês. O Miguel está começando a imitar. Às vezes ele vai dormir. Ontem mesmo ele estava indo, a Ju botando ele para dormir, eu ouvi ele tossindo. Aí eu mandei mensagem: ai meu Deus, ele está tossindo. Aí ela: não, ele está te imitando. Ele está papai o tempo todo. Então já começa a ter essa questão de imitar mesmo, seja exemplo bom ou ruim, né? Irmã Nicole, todos sabemos ou ouvimos falar das 12 tribos de Israel, todos filhos de Jacó. Mas sabia que Jacó teve uma filha? Sabe qual é o nome dela, irmã Nicole? Eu posso voltar na pergunta anterior, irmão? Desculpa, porque me veio algo à mente, gente. E aí eu queria só compartilhar uma coisa com vocês, disso que o Regis estava falando. Uma vez eu estava questionando o Senhor se havia, o que havia em mim, no meu comportamento, que Ele gostaria que eu mudasse. E aí me veio à mente, assim, na hora, uma imagem do meu pai e da minha mãe, tipo, de picuinha, que é muito natural entre os dois. Ficar um implicando com o outro, né? E fica: ai, nega, tira não sei o que daqui, ai, nega, faz não sei o que, sabe? Aquela picuinha. E me veio isso. E eu falei: pronto, Senhor, ok, entendi, eu faço isso com o meu marido. E aí, enquanto o Regis estava falando de imitar, e a gente já comentou algumas vezes em GC também, a respeito disso, né? Repetição de comportamento. Então é isso, gente. No casamento a gente repara isso, né? Às vezes eu falo alguma coisa: nossa, eu falei igualzinho meu pai. Tem essa reflexão. E ok quando a gente faz a repetição que é positiva, né? Mas a negativa, eu fico tentando imaginar que nem uma cebola. Natural. E eles tendem a replicar aquilo que a gente não queria que replicasse, né? Que a gente ensina intencionalmente, geralmente. Eu lembro de quando eu namorava com a Ju, que ela ia lá em casa e eu falava alguma coisa com a minha mãe, meio sem paciência, eu falava: tá, mãe, ok, mãe. E ela falava assim: um dia você falar assim comigo, você vai ver. Aí quando veio outra casa: ok, Juliana. É normal. E é engraçado porque me vem com uma cebola à mente. Quando a gente está descascando uma cebola, a gente tira a casca. E é mais ou menos isso que, claro, né, gente, a gente vai pegando aquelas coisas ali dos nossos pais, enfim, e pelo menos para mim, depois da conversão, foi como descascar uma cebola. Ou que tu tá no inverno, tu tá com muito casaco, e aí você vai retirando aquelas camadas ali para tentar chegar mais próximo àquilo que o Senhor te fez para ser. Shrek tem camadas a cebola, né? E nós, como pais, a gente precisa entender que essa frase, né? Faço o que eu falo, mas não faço, né? Mas faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, não é real. Os nossos filhos olham para o que a gente faz, né? A gente fala e eles não, né? A gente é incansável no falar. Porém, se a gente faz, é rápido eles repetirem. Então, essa questão desse ensinamento, do testemunho que a gente dá dentro de casa, né, ou em qualquer lugar, porque o testemunho ele precisa ser em qualquer lugar, né, e os filhos eles observam isso, eles não observam muito o que a gente fala, mas sim o que a gente faz. E só complementando aqui, gente, né, e aí é um testemunho meu. Não é um filho que você cria ali desde que nasceu, né? Desde da primeira infância ali, né? Eu mesmo tenho em casa um filho meu de coração lá, né? Do casamento com a Renata, e eu vejo o Davi repetir atos meus, mesmo a gente tendo aí menos de um ano, um pouco mais de um ano, aliás, de convivência. Então é impressionante como a criança, né, até o jovem, em determinados pontos, ele vai repetir os atos, vai repetir os costumes dos mais velhos, que são para ele ali o exemplo a ser seguido. E ele repete inconscientemente. Não é nem que ele vai, não, ó, o tio André fez isso e eu vou fazer igual. Não, é inconscientemente.
E aí, voltando a responder a minha a pergunta, se Jacó tinha uma filha mulher, sim, Diná, filha de Lia. É isso aí, gente. É isso aí. André, só as boas para você, ó. Em que lugar Jacó teve uma visão de uma escada até o céu, em que vê anjos subindo e descendo de lá? Bom, gente, como o Cassiandro é meu amigo, né? No próximo quiz desse, quem vai preparar sou eu, as perguntas aqui, aí eu vou preparar para ele as respostas. Bom, o lugar hoje é conhecido como Betel, né? Na palavra, na Bíblia, ele fala de Betel. Mas antes, o nome desse lugar era Luz. Foi um lugar, a gente pode ler lá, quem puder, né, acompanhar lá em Gênesis 28, de 11 a 19, ele fala lá, né, que Jacó e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. E sonhou com a escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Então o local era esse local lá, né? Luz, que depois passou a ser chamado de Betel. E Jacó dormiu ali, e ali ele teve uma visão, né? Um sonho, uma visão, em que ele falou com Deus, né? E Deus falou para ele, né? E eis que o Senhor estava acima dela e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado darei a ti e a tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e a tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenho falado. Acordando depois, né, depois que ele teve esse sonho, essa visão em sonho, né, ele disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse de novo, né? Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus, né? Então ele levantou naquela madrugada, tomou a pedra que tinha posto por travesseiro e pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, criando ali um altar, né? Um monumento para lembrar daquele momento, e ali começou a ser edificada toda a nação ali, oriunda de Jacó. Quando eu leio essa passagem, eu penso que vida dura que eles tinham. Ele botou uma pedra como travesseiro. Se eu durmo com um travesseiro um pouquinho mais alto, no outro dia eu fico todo duro. Imagina naquela época. Só andando dias e dias. Dias e dias. É doideira. Agora, valendo um cafezinho, vou lá buscar. Ó, quantos anos José ficou escravo antes de ser governador do Egito? A Vivi quer responder, eu acho. Não. O cafezinho, pô. É porque eu falei café, se falar. 2 anos. Quanto? 2 anos. Rapaz, você tem certeza? Posso perguntar? Você não vai querer mudar a sua pergunta? Você tem? Olha o cafezinho, velho. Ó, a Bíblia não fala exatamente quantos anos. A Bíblia traz 2 relatos. O primeiro relato em Gênesis 37:2, ele fala: estas são as gerações de Jacó. Esse é o último relato antes de José ser vendido para a caravana dos ismaelitas. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila
e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia más notícias deles para seu pai. José era X, né? Mas eles também eram cabulosos. Aí quando José, ele tinha 17, esse é o último relato antes de ele ser vendido para os ismaelitas. Quando José, ele vai falar com o faraó, aí esse texto já está em Gênesis 41, 46. E José era da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Então, aqui fazendo a conta que dá 13, mas a Bíblia não fala, foi 13 anos. Mas ela também não fala que foi menos, nem que foi mais. O último relato antes de ser vendido ele tinha 17. Quando ele se apresentou para Faraó, ele tinha 30. Então, isso leva a gente a crer que ele tinha 13 anos, que ele foi escravo. Porque quando... Eu até cheguei a comentar na última aula isso, que em Gênesis que é muito difícil calcular tempo. Porque é muito raro esses momentos que vai falar e não fala qual rei estava reinando, onde estava reinando, que ano do reinado de fulano de tal. Aí é muito difícil, só dá nas contas. Eu até comentei quando eu dei a aula sobre a idade de Jacó, que Jacó possivelmente teria 70 anos quando enganou o pai. Aí a gente só consegue ter isso quando a gente calcula exatamente aí. A gente vai calcular a idade que ele tinha quando teve o último filho, a idade que tem tudo. É só que, tipo assim, é muito aberto. A gente não pode afirmar nada porque não é claro. Como nos outros livros vai ser bem mais claro mais para frente. Principalmente quando a gente chegar em Reis e Crônicas. É muito clara a datação de tudo. Então facilita muito essas questões. E Crônicas tem detalhe demais. Até demais. Regis, aproveitando que você está falando aí, me responda, valendo um cafezinho. Qual dos irmãos de José ficou preso como garantia, enquanto os outros voltaram para buscar Benjamim? Tem aula passada, quem lembra aí? Tá fresquinho. Quem lembra? Não. Quando mandou buscar o outro. O que ficou preso. Simeão, ganhou o cafezinho, ele vai buscar. Não, e o Cassiano tá brincando aqui com... o Cassiano brincando aqui do show do milhão. Eu assisto o show do milhão. Sempre tem pergunta da Bíblia mesmo. E é que o povo sempre erra. É as da Bíblia. É isso aí, se você quiser comprovar, está em Gênesis 42, 24, depois Gênesis 42, 36. Fresquinho. Irmã Nicole, quantas pessoas foram ao Egito com Jacó? Gente, eu não sei se essa pergunta aqui foi a mesma que bugou meu cérebro no último domingo. Gente, que conta que no meu cérebro não fechou. Eu vou tentar repetir. Eram 65, não, 66 mais 2 que dá 70. Eu falei, cara, qual a necessidade de fazer isso no meu cérebro, velho? Eu repeti essa pergunta lá no final para bugar mais ainda. Porque eu perguntei quantas foram com Jacó. Quantos foram? Tá, eu desvirtuei. Desculpa, irmão, vamos voltar. Então, capítulo 46, versículo 26. Comentário by Cassiandro. Todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que saíram dos seus lombos, fora as mulheres dos filhos de Jacó, todas foram 66 almas. Cara, bugou. 66. Eu vou aproveitar e vou responder isso completo na última lá. A última pergunta aqui, vou pular para ela porque tem a ver. A conta parece não fechar. Em Gênesis 46. Como podemos entender esse trecho? Olha só, calcula comigo, vamos lá. Gênesis 46, 26, 27. Todas as almas que vieram com Jacó, então Jacó é um, que saíram dos seus lombos, fora as mulheres e dos filhos de Jacó, todas foram 66 almas, que vieram com Jacó, então Jacó é o 67. 66 mais Jacó, 67. Guarde esse número. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2 almas,
67 mais 2, 69. E José, 70. Entendeu? José já estava lá no Egito. Então, os que vieram com Jacó são 66. 66 e Jacó vieram para o Egito. José já estava lá, Efraim e Manassés também. Então, são 70 mesmo. Só que eu vou acrescentar um negócio para causar mais polêmica. Em Atos 7,14, tá escrito bem assim, E José mandou chamar o seu pai Jacó e toda a sua parentela, que era de 75 almas. E aí? É os primos que a gente não conhecia, né? Tem mais gente aí. O que aconteceu? Então, eram 70 lá em Gênesis, mas em Atos já pulou para 75. A não ser que Jacó tinha outra esposa que a gente não sabia. E que é bem possível. Uma outra observação, acho que eu dei na última aula também. Quando a gente vê lá a história de Judá e Tamar, a gente tem uma referência de que eles tinham o seu povo. Então Judá tinha os seus servos, não era tipo todo mundo morando em casa ainda com o pai. Então é muita gente que vai para lá, porque são muitos servos deles que vão junto com os animais, com tudo. Então ali está falando da descendência, as almas, está deixando bem claro quem é a linhagem ali. Mas é muita gente que foi para o Egito, muita gente mesmo, desde o início. É tipo hoje o terreno com as casinhas. Irmão André Fernandes, agora ficou de boa. Eu só dei pergunta difícil para você. Mas valendo um café. Que idade tinha Jacó quando foi ao Egito? A pastora foi até buscar outro copinho, que essa vão acertar, é fácil. Foi na última EBD, gente. Você quer usar as cartas? Quer perguntar para os universitários? Ou vai pular? Vamos lá, universitários. Ninguém vai responder, não? Ninguém quer tomar um cafezinho? Eu vou ser obrigado a tomar esse cafezinho? Bom, gente, eu não vou nem tomar o cafezinho, não, pastora, porque eu vou colar aqui, está aqui na cola aqui, então eu vou colar aqui. Aí não vale. Ele tinha 130 anos, gente. Está lá em Gênesis 47, 8 e 9, onde ele fala, né? E o faraó disse a Jacó: quantos são os dias dos anos da tua vida? E Jacó disse ao faraó: os dias dos anos de minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. Então você vê, olha, Jacó tinha 130 anos quando esteve com o faraó lá no Egito, né? E é engraçado que ele diz que foram poucos e maus anos, né? Que os pais dele viveram muito mais do que isso. Então, hoje, né, a gente, quando alguém passa dos 100 anos, a gente já acha que teve uma vida longa. E naquela época ali, 130 anos, era poucos dias, poucos anos de vida ali, né? Fala, Hugo. Nessa época aí, os anos. Bom, nessa época aí, os anos eram contados como é contado hoje, porque eu já ouvi na internet, como a gente sabe, não dá para confiar, mas que a forma de contagem antigamente era diferente. E que contava como se conta a estação do ano. Então, um ano era contado como 4. Não, se contava diferente, mas assim, pelas coisas arqueológicas ali, é igual eu falei, aqui em Gênesis é muito difícil ter algo muito claro. Mas essa contagem, se você for olhar pelo povo hebreu em si, ela não daria uma diferença muito grande, não. Porque a diferença dela é de dias, na verdade. Então, por exemplo, o calendário judaico ele não tem uma diferença enorme nesse sentido. Em outras culturas teria de dias. Mas por que é importante pensar desse jeito? Porque eles contam pela colheita, a época que vai ter a colheita. Então, o calendário das festas, quando eles estabelecem, que é depois, por isso que eu estou falando que é difícil afirmar aqui, mas que é depois, ali já depois de Moisés, ali, quando vai estabelecer a lei,
as festas elas fecham um calendário parecido com o nosso, que não tem uma mudança pequena de dias. Eu acredito que era diferente, sim, claro, mas que não uma diferença tão grande. Até porque Deus deixa claro lá em Noé que as pessoas não vão viver tanto mais. Aí a gente vai ver depois lá na frente, sempre está diminuindo essa contagem. Então, tipo assim, dá a entender que eles viviam mais mesmo. Aí tem a questão de alimentação, de como a terra era. Então, tudo isso produzia. Às vezes, os 100 anos da gente, eu acho bem provável que não eram os 100 anos deles. Então, tipo assim, 100 anos deles, eles deviam ter uma vida muito melhor. Quer ver um exemplo simples e atual? Menstruação. As meninas hoje estão entrando na fase da menstruação muito cedo. Aí a ciência fala que é por quê? Por causa de alimentação, a forma que está tendo desenvolvimento. Eu, no ensino médio, ninguém tinha barba. Eu dou aula no ensino médio, os meninos tudo têm barba. Entendeu? Então, tipo assim, tudo vai mudando de acordo com geral. Mas eu acredito que eles tinham mais idade, sim. Por causa dessa afirmação de Deus de falar, não dá para o homem viver mais tantos anos. Vamos ter que diminuir isso aqui. Então, estão fazendo muita bagunça. Então, vai diminuindo. E até se a gente olhar bem pouquinho, não sei se já viram, mas só tipo assim, notícia dos anos 50, 80, você vai pegar de jornal, aí vai dar assim, uma senhora de 30 anos foi achada morta em casa. Uma senhora? 30 anos senhora? Como assim? Aí você vai ver o que viraliza lá do Silvio Santos, do Vai Dar Namoro. Você vai ver os caras lá com um cara de 40, com 17, 20 anos. Então tudo muda muito. Então a gente não pode pegar a nossa realidade de hoje e querer jogar para deles lá. Mas a resposta é essa. Eu acredito que era diferente, mas não tanto. Igual você falou, 1 de 4, eu acho que não tanto. Muito bom. Agora para mim a pergunta. Noé recebeu um mandamento antes mesmo da lei dada a Moisés por Deus. Você sabe qual foi esse mandamento? Alguém arrisca? Porque a gente fala muito dos mandamentos lá na lei, né? Mas aqui tem um mandamento que Noé recebeu, antes mesmo da lei, e que depois constou da lei também. Esse não vai ser valido no café não, esse aqui é mais difícil. Em Gênesis 9, versículos 13 e 4, está escrito assim, tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado, como a erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. E isso na lei foi replicado, mas era um mandamento que já existia. Por isso que isso aí eu faço uma correlação nesse ponto, que tem muitas coisas que a gente diz, não, isso é da lei, a lei já foi cumprida. Tem coisas que eram antes da lei, tem coisas que eram aspectos éticos, morais que eles praticavam e a lei só replicou, veio antes da lei. Tipo, quando a gente fala de dízimos, vai ter alguma coisa aqui sobre isso. Veio antes da lei, durante a lei e depois da lei. E tem coisas que a gente tem que interpretar dessa forma. A lei foi um marco, a lei foi dada para Moisés, e Moisés expôs para todo o povo hebreu, todo o povo judeu. Mas existem coisas que vieram antes da lei, e essa é uma delas. Já existia um mandamento sobre o sangue. O sangue é a vida e não pode consumir a carne com sangue. Então, se alguém falar para vocês, não, isso é da lei, não. Essa parte do sangue já tinha antes da lei. Noé teve esse mandamento. Beleza? Eu falei que depois constou da lei, né? Mas em que trecho que está? Em Levítico 17, 14 está escrito assim, porquanto a vida de toda a carne é o seu sangue, por isso tenho dito aos filhos de Israel, não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue, qualquer que o comer será extirpado. Só porque foi na churrascaria e queria a carne sangrando. Extirpado. Doutor Regis, Abraão instituiu uma prática antes da lei, que depois também fez parte da lei. Você sabe do que se trata? Eu queria te agradecer por essa aí, que eu gostei muito dessa.
Então ele acabou de falar, né? Que depois vai vir uma lei. E eu queria te convidar para abrir a Bíblia em Hebreus, no capítulo 7, no versículo do 1 ao 3. Aí eu queria pedir, na verdade, Renata, vê se alguém pode ler, por favor. Porque eu estou com... Então, Hebreus, no capítulo 7, versículo do 1 ao 3. A gente vai ver aqui um personagem da Bíblia que geram algumas discussões, né? E que é Melquisedeque. Então, quem é ele? Leia aí, por favor, Hebreus 7, versículo 1, 2 e 3. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Então, quem é Melquisedeque? O cara não tem mãe, não tem pai, não tem descendência, não tem nada. E ele aparece para Abraão ali, igual já falou aqui, trazendo uma coisa da lei, de uma lei que ainda não foi escrita. Quem sabe da lei antes da lei ser escrita? Quem escreveu? O próprio Deus. Então, uma grande confirmação também que a lei vem totalmente de Deus. Aí eu vou ler para os irmãos aqui um trecho do livro Aliança de Sangue, lá do Carisma, que é um livro que a gente lê lá no Carisma, gente, que eu já li até o meu, quem quiser emprestado eu empresto, que ele está todo rabiscado. Eu não sei vocês, mas eu gosto de pegar livro emprestado rabiscado, para ver as observações da pessoa, ajuda muito. Esse aqui eu terminei, ele está todo rabiscado, se alguém quiser emprestado. Então vai falar aqui que Melquisedeque é uma manifestação do próprio Deus no Antigo Testamento. O autor da Carta dos Hebreus, que é o texto que a gente leu agora, deixa esse fato plenamente esclarecido, que a gente não sabe quem é ele, de onde ele veio, para onde ele vai. Então foi que na teologia a gente chama de uma teofania, né? Foi Deus se aparecer, Deus literalmente apareceu para ele, trazendo um mandamento sobre ele, que é um mandamento sobre o quê? Sobre o dízimo. Mas também é uma coisa muito importante da gente pensar o seguinte: quem escreveu Gênesis? Quem escreveu? Moisés. Então Moisés, ele usou a palavra dízimo sabendo o que é dízimo. Pode ser que quando Melquisedeque apareceu ali para Abraão, ele não usou a palavra dízimo, né, nesse diálogo, porque ele usou no sentido: eu vou sacrificar uma parte de tudo que eu tiver para Deus como uma forma de agradecer a Ele e tudo, mas lá na frente, como já entende que é o dízimo, aí usa o termo dízimo, igual aqui em Hebreus também vai estar usando o mesmo termo. Então é muito importante entender que quando a gente vai falar do dízimo, não é sobre uma lei, sobre dinheiro, sobre não sei o quê, não, tem um princípio. Então, quando Deus se revela para Abraão, Ele vai revelar o princípio do dízimo. Isso é lindo. Entende? Não existia sacerdote, não existia templo, não existia nada que ele tinha que levar lá para suprir os sacerdotes que viviam. Não tinha isso. Ele estava dedicando totalmente para Deus. Deus precisava de sacrifício de animais, Deus ia comer os animais. Deus precisava de uma parte da plantação que ele tivesse. Deus não precisava disso, era uma forma de gratidão a Deus. Depois, como a lei vem, estabelece que o dízimo é para manter o templo, os sacerdotes e tudo, mas a gente não pode perder o princípio. O princípio do nosso dízimo, da nossa oferta, já entrando em tudo, do nosso dízimo, da nossa oferta, é gratidão a Deus. O que vai ser feito com ele é responsabilidade de quem está fazendo. Porque a gente vê lá em Moisés, quando alguém fez alguma coisa errada, o que acontece é fulminado, é morto na hora. Então, nosso Deus é justo. Então, eu aproveito para dar essa deixa para a igreja aí. Sobre dízimos e ofertas. Se começar a vir na sua mente essas questões, entrega para Deus. Você não está dando o seu dízimo para a igreja, você não está dando o seu dízimo para um pastor, você não está dando o seu dízimo para uma liderança, está dando para Deus. Gratidão para Deus. Se alguém for usar de uma forma errada, o nosso Deus é justo. Não somos nós que somos justiça. Então Deus vai resolver essa treta aí depois. Fala, Jeová. Tá vendo? Você já ouviu falar, eu não sei se alguém já ouviu falar o livro O Fator Melquisedeque. Sim. É um livro incrível, eu amo esse livro, até mandei para a irmã já uma vez. O Fator Melquisedeque, se alguém quiser, ele tem PDF, você coloca no Google, ele tem, que ele é antigo. Ele vai falar sobre as aparições de Deus
em várias culturas. E é muito interessante. Uma que eu lembro assim do livro, Clara, é uma aqui na América do Sul, se eu não me engano, no Peru, que Deus apareceu há muitos anos atrás para uma cultura lá, e eles fizeram uma estátua bem grande, parecida com o termo que eu até usei, do Deus desconhecido lá de Paulo. E eles fizeram essa estátua lá enorme. Aí passou não sei o que fala lá, se é patriarca, mas passou de geração em geração lá para eles, que chegariam missionários brancos, chegaria um homem branco lá, e ia falar quem era aquele Deus da estátua. Quem era ele? E ele era o filho do próprio Deus, que se revelou e morreu. Quando os missionários americanos chegaram lá, eles que ficaram loucos, porque o pessoal chegou falando, são vocês são o homem branco da profecia. E que profecia? Levaram eles na estátua e falaram, vocês precisam nos contar quem é esse Deus, que a gente não sabe quem é ele. Olha que incrível. Aí eles foram, aquela tribo inteira, aquele povo inteiro lá, entendeu que era o mesmo Deus. Então o livro ele fala disso, que Deus está aparecendo em diversas culturas, falando sobre esse. A gente, pensando de forma boba, a gente vai pensar, por exemplo, mitologia grega. A gente vai ver o Hércules. O Hércules é o filho de Deus, que viveu na terra, que salvou. Ele vai lá no Hades, ele salva, ele tira o povo do Hades. Então, sempre em todas as culturas, a mesma história acontece. Eu acho o livro incrível, ele dá um na mente e até tira um peso nas nossas costas em relação à salvação dos povos. Que às vezes a gente fica isso, né? Nossa, mas e um povo que nunca foi alcançado lá? Jesus nunca vai voltar porque o evangelho não chegou naquela tribo. Vocês já ouviram falar da ilha... Esqueci o nome dela. A Ilha dos Sentinelas. É uma ilha que nunca foi alcançada por pessoas. Eles não conhecem o fogo. A pessoa que tentou chegar perto lá morreu. Uma vez, há muitos anos atrás, eles conseguiram trazer alguém de lá e deixar alguém lá, mas deu um problema enorme com doenças. Aí todo mundo morreu, porque eles não têm vacina, né, das doenças que a gente tem. Então, é um povo que não é alcançado. Então, Jesus não vai voltar, porque o evangelho não chegou. Não, Deus se revela. Deus se revela da forma que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Não é na nossa teologia, no nosso jeito de pensar. Se a gente for conversar com missionários, a gente vai ouvir histórias incríveis, né? Não sei se já tiveram essa experiência. Já tive experiência de conversar com missionários que fizeram coisas que, se a gente olhar, a gente vai achar, ou vai ficar horrorizado. Isso não é de Deus, mas é a forma que eles alcançaram as pessoas e estão fazendo muito mais do que eu estou fazendo aqui. Então, é muito importante a gente pensar, Deus se revela. Quem quiser ler o livro, lê. Tem um PDF, é muito bom, a gente conversa depois. Prosseguindo aqui, irmã Nicole, quais momentos do livro de Gênesis apontam para Jesus? Antes de começar a pontuar alguns desses fatos, no domingo passado a irmã Vivi, eu acho que falou, né, a respeito disso. E aí, então, eu vou começar de trás para frente. Alguém gostaria de falar alguma coisa a respeito desse tema? No capítulo 3, né, a primeira promessa messiânica, que haveria um Salvador, né, com a queda do homem. E aí o Senhor começa a falar, né, que este lhe ferirás a cabeça e tu será ferido no calcanhar. Ali já estava sendo profetizado que haveria de vir um Messias, que é o Salvador. E já deixa claro que nasceria da mulher. Isso é que muito nasceria legal. Da mulher, da semente, né, que viria da mulher, viria o Salvador do mundo. Amém. Gente, está bem extenso, mas daí, irmão, eu não vou estender para dar tempo. Já deu 11. E aí, complementando, a Vivi, ela falou no último domingo a respeito da disposição de Judá se colocar no lugar de Benjamim. E aí, quando a gente pontuou essa situação na EBD, a irmã Vivi trouxe, né, a respeito disso, fez um complemento e tal. Aí eu não vou me estender muito, irmão, só para dar tempo de finalizar.
Vocês gostariam de colocar mais alguma coisinha a respeito desse ponto aqui? Só que é importante a gente lembrar que Jesus está sendo revelado desde o Gênesis. E é importante a gente saber disso para evangelizar. Porque às vezes as pessoas não entendem, né? Acham que o Velho Testamento é uma coisa que acabou e agora eles estão vivendo novo. Tem até seitas nesse sentido, né? Que vão isolar uma coisa da outra. E não é. Jesus mesmo fala, eu vim para cumprir a lei. Aí, só para colocar aqui, que o irmão Cassiano complementou, né? Ele colocou 3 pontos principais. Então, na criação, depois na restauração do homem após a queda, e depois, sim, a disposição de Judá em ficar no lugar de Benjamim. Só para a gente dar uma pincelada. Ah, sim. O Regis até falou, na primeira pergunta dele, ele falou algumas coisas a respeito disso. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E depois ele fala aqui, ó, a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face da terra, e disse Deus, haja luz. Luz. E depois ele falou, façamos o homem. Mas façamos quem, cara pálido? Era Deus, o Espírito Santo e Jesus. Eram os 3 na criação. Aí o resto ela já apontou, né? A restauração do homem é o que a gente estava comentando aqui. Quando fala lá que ele vai pisar na cabeça da serpente e tal, tem alguns teólogos que falam que isso é um proto-evangelho. É tipo um protótipo de algo maior. Só uma semente daquilo que ainda está por vir. Aquela parte também de Judá. Tem mais coisas, viu? Isso aqui são só algumas coisas. Porque toda a sentença lá de Deus para o homem e para a mulher é cheia de significados. Isso. Você parar para ler cada significado ali é muito interessante. O Regis já citou Melquisedeque, Gênesis ainda. Aquela luta de Jacó com o anjo. Jacó segurou o anjo, deixou o anjo subir. Tem teólogos que falam que era Jesus Cristo ali. Então, isso, um deles era. Então, toda vez que... E tem teólogos que falam uma forma de identificar se aquilo era um anjo ou se aquilo era o próprio Deus, quando ele aceita a adoração. Quando ele não aceita a adoração, porque era só um anjo mesmo. Ele diz, não, levanta daí, não ajoelha não. Quando aceita a adoração é porque era Deus. Aí entenda Deus como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tem coisas que a gente não vai saber completamente. E isso é legal de ver de Jesus, né? Quando Jesus está em carne, ele fala, ainda não. Tipo, nesse momento não se prostre, calma aí. Quando eu estiver no corpo glorioso, aí é outra história, é muito legal isso. Quando Deus pede para que Abraão sacrifique Isaac, Isaac é um Cristo personificado ali. Isso fica muito claro do livro também que eu falei, se alguém quiser ler, é bem legal. A disposição de Judá em substituir Benjamim, a irmã, até na última EBD, ela compartilhou com a gente, e eu nunca tinha visto dessa forma. Eu disse, caraca, é mesmo, a própria tribo de Judá. André Fernandes, mais um desafio legal para você. O que podemos aprender com o processo que José passou antes de chegar ao propósito que Deus tinha para ele, de governador do Egito? Gente, eu vou tentar, eu vou até ser mais rápido possível aqui, porque o tempo já está bem adiantado, né? Mas nós podemos ver o quão José foi firme ali na fé dele, né? Então, ele foi transparente, ele falava abertamente tudo o que acontecia, claramente, né? Como brincou aqui o Cassiano, era até um X9 dos irmãos, né? Então, ele foi transparente. Ele se manteve íntegro, ele não se deixou levar pelas tentações que ocorreram na vida dele ali, e foram muitas, né? Teve muitas dificuldades ali até ele se tornar governador do Egito. Ele foi moldado como escravo até ser um líder, para quê? No meu entender, né? Aí a minha interpretação, para que ele se tornasse um líder real, um líder que serve a população, ao seu povo, né? E não um líder autoritário, né? Um líder de acordo com o que Jesus mesmo nos ensinou, né? Um líder servidor. Jesus nos diz que nós, como líderes, nós devemos servir. Como cristãos, nós devemos servir. Então, ele foi moldado para isso. E ele reconheceu que era fraco.
e fugiu do pecado. Ele não se deixou levar pelo pecado, né? Tem aquela passagem lá, né, da esposa, né, do Potifar, isso. Do Potifar, que ele foge dali para não pecar, para não cair no pecado. Então a gente vê aí que foi todo um processo, né? É importante que nós vejamos isso, gente, porque a nossa vida, ela é assim. A nossa vida é formada por processos. E nós temos que entender, né, que não vai ser fácil. Mas nós precisamos desses processos para crescer, assim como José cresceu aqui e atingiu ali o ápice dele, que foi atingir o que Deus queria para ele, que era ser o governador do Egito naquele momento. Nós precisamos também passar pelo processo até atingirmos aquele propósito que Deus tem para nossas vidas. Posso só dar uma complementação? Uma coisa que, para mim mesmo, assim, que eu entendi sobre isso que você está falando, de fugir. A Bíblia sempre fala para fugir do pecado. Fugir, fugir, fugir. E não sei porquê na nossa mente, às vezes a gente confunde os textos e pensa que a Bíblia fala para a gente resistir. Mas a Bíblia fala para a gente resistir às tentações, mas fugir do pecado. Então, isso é uma lição que parece ser boba, mas eu coloco para mim assim, que existem situações que a gente literalmente tem que fugir. A gente não está apto para lutar nelas. Então, você não vai ter o poder disso. Fala para a gente resistir, estar firme, resistindo aos nossos problemas, as situações que vão estar na nossa vida e tudo, porque Deus vai nos suprir, Deus vai dar. Mas em relação a pecado, se você consegue... Eu já abri aqui várias vezes na igreja, que um pecado que eu luto a minha vida inteira é relacionado ao domínio próprio. Eu sou uma pessoa que estoura com facilidade. Então eu já tenho essa maturidade de entender isso em mim, que existem situações que eu tenho que fugir do pecado. Eu não posso estar ali. Então, se eu vejo uma situação que vai me estourar, que vai me fazer pecar, eu não posso ficar me achando fortão. Tipo, eu vou resistir a isso aqui porque Deus está comigo. Não é assim, a palavra fala, foge. Então, foge. Então, se você identifica a sua falha, a sua fragilidade, reconheça que é fraco, como ele acabou de falar. Vai para Deus que é forte e as coisas vão ficar resolvidas. Vocês achavam que ele era com essa carinha boazinha? Não, quem está me conhecendo agora, sorrindo e tal. E só corroborando com isso, né, lá em 1 Tessalonicenses, né, diz, né, abstenham-se de toda forma de mal. Ou seja, abstenham-se, saiam de perto, vão para longe de toda forma de mal. Então, não é para a gente ficar ali enfrentando, para a gente ficar ali na frente do mal. A gente tem que sair dali, tem que fugir dali mesmo, como disse o Regis. Então é isso, pessoal. Eu agradeço a todos a disposição de nos ouvir falando dessas heresias aqui. Que Deus os abençoe. Pastor, quer fazer um encerramento aqui, pastor? Pastor, só pedir licença rapidinho. Irmãos, eu queria fazer um pedido de oração aqui agora, se a gente puder orar junto. Os irmãos viram que eu tive que sair rapidinho aqui para resolver um negócio. É porque ontem um tio meu teve um AVC lá de uma pessoa. Aí eu estava em contato com a filha dele, assim, para saber direitinho, porque eu estava com medo de falarem para minha avó e falar para minha mãe também. Quando terminar aqui, eu vou descer lá na casa da minha mãe e ver. O pessoal fica preocupado, né? Medo de passar mal também, porque foi bem sério o que aconteceu. Aí quando começou aqui, a minha avó ligou. Aí eu já fiquei, não, contaram para minha avó. Aí eu fui ali falar com ela, tentar acalmar ela um pouquinho. Aqui em Brasília só é minha mãe, né? A família dela toda lá em João Pessoa, então eles estão todos lá. Então agora, pelo que eu entendi aqui, pelo que eu consegui ver, todo mundo já está sabendo, está todo mundo meio desesperado lá. Aí eu queria pedir para os irmãos para a gente orar aqui agora. O nome dele é Josimar. Se os irmãos puderem orar. Vamos ficar de pé, irmão, para a gente orar pelo... Muito boa essa dinâmica, né, de perguntas e respostas, foi muito legal. Foi benção, né? A gente pôde aprender várias curiosidades, né? Pode ter mais vezes aí, irmã Cássia. Toda vez que a gente pode fazer, toda vez que a gente encerrar um ciclo da escola dominical, fazer as perguntas e respostas. Vai ser benção. Vamos orar então? Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus provedor, um Deus que cura, Pai. Pai, o tio do Regis, Pai, seu Josimar, ele teve um AVC. E nós cremos, Pai, que o Senhor é o Deus de cura.
que o Senhor pode, nesse momento, estar operando lá na mente dele, Pai. Pai, pode estar tirando, Pai, todo o acidente lá vascular, Pai. Possa estar tirando todo o coágulo, possa estar limpando, Pai, em nome de Jesus, Pai. Pai, o Senhor é o Deus que cura, é o Deus que transforma. A gente crê, Pai, crê que pode ter uma recuperação sem sequelas, Pai. Pai, esteja cuidando, Pai, de seu Josimar, esteja cuidando, Pai, dos parentes que estão no entorno, Pai, dando tranquilidade, dando paz, Pai, dando consolo. Esteja consolando, Pai, a mãe dele que está aqui, os parentes que estão por aqui, os que estão dando um apoio lá em João Pessoa, no entorno. Esteja dando sabedoria, Pai, para providenciar tudo. Esteja abrindo portas, Pai, de hospital, porta de leito, médico, Pai. Esteja enviando os médicos certos que o Senhor deseja. Esteja enviando as pessoas certas para prover tudo, Pai. Nós cremos na Tua provisão, Pai. Nós cremos, Pai, na Tua cura, Pai. Pai, já agradecemos pelo que o Senhor vai fazer na vida do seu Josimar, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado por esses momentos aqui de manhã. E esteja nos trazendo, Pai, para o culto da noite, Pai, com a nossa oferta, Pai. Nossa oferta em dia. Se algo, Pai, em nós está te desagradando, Pai, que possamos, Pai, corrigir. Se precisamos, Pai, liberar perdão para trazer a Tua oferta neste altar, que esteja trazendo a memória, que possamos perdoar e possamos buscar, Pai, para que possamos, Pai, à noite ter uma adoração aqui em espírito e em verdade, esteja operando maravilhas aqui neste lugar, Pai, em nome de Jesus, amém.